eu vou ter um fenômeno que a gente vai chamar de atenuação sônica, que é essa perda de energia. Então, essa onda é uma energia que eu transmito no meu material e da maneira com que ela for transmitida, né, e eu tiver essa captação dessa energia, eu vou identificar uma descontinuidade. Cara, a gente fala de uma maneira simples, mas assim, meu, é muito. Quando eu olho assim para essas descobertas, quando eu olho pro. Quando eu começo a analisar os conceitos, cara, é muito legal. Né? É muito legal ver que, né, o homem conseguiu estudar essa energia e ver o que ocorre, né, quando ela está no meio, né, essa pequena variação eu consigo transmitir, né, por uma descontinuidade que existe. Então, assim, pessoal, é muito legal mesmo, tá? A atenuação sônica é a redução dessa intensidade dessa onda ultrassônica conforme ela se propaga através de um material, tá? Fatores de atenuação, eu vou ter absorção e dispersão, são os principais fatores que vai causar essa atenuação. Então, o que, que é isso? Absorção. O material por si só, né, ele vai absorver um pouco dessa energia. Porque senão, né, ele ficava, como que eu posso dizer? Eu mandei uma onda, se ele não absorvesse, essa onda ia ficar passando no material eternamente. Tá? Então tem essa absorção. E a dispersão, né, é quando eu coloco uma onda direcionada, né, um pouco dessa onda ela vai se dispersar por meio. Tá? Então vai causar essa atenuação. Então, outra coisa também, materiais não metálicos, como plástico, cerâmica, geralmente vão apresentar maior atenuação do que os metais, tá? Por quê, professor? Porque os metais, a gente vai ver que ele vai ter uma característica, tá? Quando a gente analisa os átomos, né? O agrupamento dos átomos que formam o metal, ele vai ter uma característica diferente para todo outro tipo de material. Então, é lógico que isso aqui é outra aula, mas assim, o aço, é por isso que a gente estuda muito o aço e os processos mecânicos metalúrgicos, por quê? Porque o aço tem essa característica, essa conformação, essa resistência é inerente do aço, diferente de outros materiais, tá? E é por isso que tem também, né, por causa dessa característica, desse agrupamento dos átomos ser, né, conciso ao longo do tridimensional do meu material, eu tenho essa característica aí referente, né, a perca, né, uma perca menor comparado com os outros materiais, tá? Principalmente os polímeros aí. Importância na inspeção. Então, o porquê que nós estamos estudando tudo isso, entendendo esse conceito? A atenuação ela deve ser considerada ao selecionar a frequência, a operação e o transdutor adequado. Então, sabendo que existe uma atenuação, eu vou fazer uma seleção correta, tá? Para que eu possa compensar essa atenuação, tá? Para que eu possa entender ela no meio do processo. Tá ok? Então, né, outra imagem aqui que mostra essa diferença que eu tenho de atenuação sônica para outros processos, tá? Para, por exemplo, a forjados, tá? Então aqui é dB por milímetro, decibéis por milímetro, esse tipo de medida, tá? Laminados, né? 0,018 decibéis por milímetros, fundidos, né? Então tem uma taxa maior aqui, ó, para os fundidos. Então, né, se a gente vê aqui a imagem do monitor 1, né, eu vejo as ondas com 1 grau de atenuação. Porém, né, nesse 2 aqui, por exemplo, que é uma estrutura grosseira, o 1 é uma estrutura fina, é um material coeso, é um material, né, um aço, por exemplo, tá? Um aço laminado, um aço trefilado. E aqui, por exemplo, a gente vê uma fundição que teve uma estrutura grosseira, eu vejo que eu tenho essa perca, né? Eu tenho aqui, eu não consigo avaliar de uma maneira correta, tá ok?